Maria do Socorro Araújo. Vou começar com uma pergunta que eu acredito que a maioria das pessoas vivenciam. Em todos esses anos, né, estudando a mente humana e tendo todo esse trabalho consolidado, o que você tem a dizer sobre as pessoas que buscam, que se interessam sobre o assunto, que vão atrás, mas não estão tendo resultados, continuam tendo os mesmos problemas, as mesmas dores, embora estejam inseridas nesse universo? Bom dia. Há algo que está oculto e que eu acho que está chegando o momento de ser revelado, né? Eu acredito que o universo está passando realmente por uma transição, né? Uma grande mudança, né? Onde nós estamos indo para um fundo do poço para começar a subir de volta. E nessa volta, para a gente entender por que eu faço cursos, estudo tanto, tento ser uma boa pessoa e não consigo mudar as coisas. E aí me dizem, você cria a sua realidade e eu não consigo mudar a realidade. A gente precisa entender isso que eu quero falar dessa revelação. Hermes Trismegisto, no livro dele, Corpus Hermético, eu dou a fonte para que todos possam estudar. Ele fala das 12 manchas que você carrega ao nascer. Mas ele também fala das 10 potências que você traz. Então a gente tem de entender de onde vêm as raízes da negatividade. Veja, uma criança, um bebê, ele já tem raiva, ele já tem tristeza, também ele sorri, ele tem alegria. Uma criança pequena, às vezes, pode ser tão má, tão ruim, que mata um adulto. De onde vem tudo isso? A gente já carrega tudo isso. A raiva, eu já nasço com ela. O ódio já está em mim. A tristeza já vem comigo, como a corrupção também. A inveja. E conhecer de onde vem isso, e entender que eu sou um ser eterno, que eu sou uma consciência, que eu não morro nunca, eu estou sempre em evolução. E que com certeza, esse planeta onde eu vivo, ele é regido por leis. E a quarta lei é a polaridade. Então, como é que eu vivo essas manchas? Por que eu trago essas manchas, se Deus é bom? Para que eu possa evoluir. Porque nesse planeta eu aprendo através das diferenças. Então, a quarta lei é a polaridade. Eu tenho a noite e o dia, o bem e o mal, a doença, a saúde, a riqueza, a pobreza. Tudo eu tenho dois lados. E é através delas que eu vou evoluindo e chego na unificação. Eu me unifico na luz. Então, entender que a raiva que às vezes eu sinto do outro, ela está em mim. Né? A corrupção que às vezes eu acuso o outro, está em mim também. Eu tive uma vez no Rio de Janeiro, vou contar um pequeno detalhe meu. Eu estava na linha vermelha, eu trabalhava na Demilos, no Rio de Janeiro, na época, e estava indo com um motorista que já me conhecia e conversando comigo, e naquela época o Quércia estava candidato a presidente, junto com o Lula e outros. E aí tinha escrito na linha vermelha, um mural assim, o Quércia vem aí. E aí o motorista sabia que eu era de São Paulo, me disse, Socorro,
você é de São Paulo, o que você acha do Quércio? Eu não tive dúvida. Ah, é um ladrão. Quando eu disse aquilo, o meu eu superior, na mesma hora, reagiu. Você viu ele roubar? E aí uma conversa interna. Eu disse, não, mas todo mundo fala. Você viu ele roubar? Eu disse, não, mas... Ele disse, quem é você para julgar o Quércio? Você também já roubou. Você já sonegou imposto. Você já fez pequenas coisas. Mas você vai sempre encontrar desculpas para você e não para o outro. Bom, naquelas alturas eu não sabia onde me enfiar a cabeça. E aí eu disse para o motorista, e o rapaz continuava conversando, e eu conversando aquela conversa interior. E aí eu disse para ele, cara, mas vamos mudar de assunto, quem sou eu para julgar o Quércio? Então, veja, quando eu vejo a corrupção no outro, ela existe em mim, em grau pequeno ou ainda muito grande, né? Então, quando eu combato em mim essas manchas que eu trago já, ancestralidade, porque é através delas que eu vou evoluir, que eu vou aprender. É através de olhar para o mal que eu vou descobrir o bem, né? E elas são dolorosas. Mas eu tenho de ver no sofrimento o que ele está me trazendo de positivo, né? E a hora que eu começo a cancelar isso em mim, a vida muda, né? Então, quando eu faço uma terapia que eu cancelo, né, os traumas, os medos, as raivas, as invejas, eu vou limpando a minha mente subconsciente. Aí sim, eu vou ser dona da minha vida. Aí eu vou poder mudar do jeito que eu quiser. Quando eu comecei a descobrir isso, eu tinha 20 e poucos anos. Estamos falando de 60 anos atrás. Naquela época não se falava em criação de realidade, física quântica, pensamento, nada disso. E eu me casei com 15 anos, com 16 anos eu tinha filhos gêmeos, com 21 anos eu tinha 5 filhos, com 22 anos eu me desquitei. E não tinha estudado, não tinha nada. Família muito pobre, não tinha amigos influentes, absolutamente nada. Então a situação era terrível. Aqui em São Paulo, com 5 crianças e minha mãe. Nessa situação, eu tinha conseguido um emprego de modelista infantil numa empresa multinacional de lingerie. E a vida era muito difícil, muito difícil. O casamento tinha sido difícil, tudo era complicadíssimo, né? E a ignorância era enorme, né? Agora, tinha uma coisa que eu agradeço demais, a energia criativa. Sempre gostei de ler, desde criança. O primeiro livro que eu li foi o Pinóquio. Bom, e o gostar da leitura foi, sem dúvida, a minha chave. E ali, aos 20 e poucos anos, um dia eu entrei numa papelaria para comprar cadernos das crianças, que ia começar o ano, e vi um livro, só um livro na prateleira, cheio de poeira. Olhei o livro, O Poder do Subconsciente. E eu nunca tinha ouvido falar nada daquilo, de subconsciente, né? Mas a capa do livro me chamou a atenção. E com a leitura daquele livro eu poderia ter dinheiro, realizar os sonhos, né? E era tudo que eu queria.
né? Naquele momento ali, o que eu queria? Dinheiro. Eu queria mudar a vida. Por quê? Porque eu tinha 5 crianças. E eu queria educar muito bem os meus filhos. E com os últimos trocados da bolsa, eu comprei aquele livro. Era uma terça-feira, na quinta-feira eu tinha terminado de ler o livro. E acreditei 100% no que aquele mestre falava no livro. Disse para minha mãe, aliás, eu já contei isso em outros podcasts, mas eu disse para ela, para minha mãe, sábado nós vamos sair para comprar a casa, eu vou comprar. E ela, com que dinheiro? Eu digo, acabei de ler um livro que me ensinou que eu crio a minha realidade. E mamãe, eu tenho criado uma realidade horrível. Por quê? Porque a coisa que eu mais era vítima. Meu Deus, por que tudo isso comigo? Por que 5 filhos numa vida tão difícil? Enfim, era só lamúria. Quando eu entendi que o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, é o que eu crio, eu disse, pô, estou criando uma vida desgraçadinha, né? Eu vou mudar tudo isso. Eu vou criar uma vida maravilhosa. E eu sabia que havia uma vaga para gerente de produto, que numa empresa, né, criadora de produtos, é um dos postos mais altos. Vai ser o pai, né? Vai ser a mãe dos filhos da empresa, né? Os produtos. E eu disse, eu vou ser a gerente de produto. E a minha mãe perguntou, mas como é que você vai conseguir comprar a casa? Eu digo, porque você é uma gerente de produto. E aí eu vou ter um salário alto, vou poder comprar a casa, vou receber um carro da empresa, vou fazer minhas viagens. E desde criança que eu sonhava com conhecer Paris. Eu digo, vou a Paris, vai ser maravilhosa a vida. E ela disse, mas você não precisa nada para ser gerente? Eu digo, precisa. Precisa ter um diploma universitário, precisa falar francês e, de preferência, ser estilista. Mas, minha filha, você não é nada disso. Eu digo, pois é, mas eu aprendi nesse livro, mamãe, que isso faz parte da mente racional. No mental superior não é assim. E eu aprendi, mamãe. Muito bem. Naquele sábado nós saímos, porque minha mãe tinha uma coisa maravilhosa. Era uma mulher de uma fé extraordinária. Uma mulher simples. Ela só disse para mim, minha filha, o Cristo dizia que tudo é possível àquele que crê. Eu digo, eu acredito. Naquele sábado, nós saímos, vimos a casa que eu tinha imaginado dos meus sonhos, onde eu podia fazer uma horta para minha mãe, que aliás eu fiz, um pequeno jardim japonês na frente, quarto das meninas, dos meninos, do jeito que eu tinha sonhado uma casa. E passei na imobiliária, vi a renda familiar que precisava, que era impossível para mim naquele momento. Voltamos para casa e no domingo eu comecei a fazer um quadro mental. Fiz domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira eu acordei plena. Eu tinha absoluta certeza que naquele dia eu ia ser chamada e eu ia ter a promoção para gerente de produto. Saindo da categoria mais simples, que era uma modelista infantil, para ser a gerente da companhia. E naquele dia eu voltei gerente de produto de uma multinacional. E naquele dia a minha vida começava a mudar completamente. A companhia pagou os meus estudos, eu me formei,
na primeira turma do Berceau de Paris, quando a Marie Ruquier esteve no Brasil, fiz parte da primeira turma. E, graças a Deus, fiz uma carreira de grande sucesso. Pude educar muito bem meus filhos. Hoje tenho 5 filhos maravilhosos. Todos muito bem na vida, tranquilos, com seus filhos. Tenho 10 netos, 5 bisnetos. E, passado aquele impacto do momento, porque eu era uma menina, nasceu ali o meu propósito de vida. Eu disse, eu vou criar um curso para ensinar as pessoas a criarem a realidade que elas querem. Só que aí eu achei que ia ser fácil, eu tinha vivido aquilo, né? Aí eu digo, bom, eu vou reler de novo o livro. Aí reli de novo o livro, vi que tinha outras obras do Murphy, comecei a ler as obras dele, tá, e pá. E Napoleão Hill, e começou a vir outros, e tá, O Poder Oculto, enfim, fui. E quanto mais eu lia, mais eu estudava, mais longe ficava o curso. Por quê? Porque a partir daquele momento, eu me tornei uma observadora da vida. O que acontecia? E aí eu comecei a perceber na minha própria vida que eu criava certas coisas, mas depois eu perdia. De repente tinha problemas. Mas por quê? E esses comos e porquês me levaram 45 anos estudando para dar o primeiro curso Você e o Pensamento. Então, a partir de 2005, eu comecei a dar o curso Você e o Pensamento. Aí vieram outros cursos, o pré-natal mental, porque ali eu estava descobrindo também a questão da criança ferida, que cada um de nós carrega. E veio o Caibalion, as 7 leis, que sem a gente entender realmente as 7 leis básicas desse universo, fica muito difícil a vida. Porque elas é que regem a vida da gente. E como nós desconhecemos isso, a gente agride a lei todo o tempo. Então, como é que eu posso realizar os sonhos se eu estou todo o tempo tropeçando na lei? Então, eu posso dizer para as pessoas, se você se dedicar ao conhecimento profundo, pode ter certeza, você pode sim mudar a sua vida. Hoje eu estou com 84 anos, atendi pessoas, né, para terapia mental informacional, que eu desenvolvi ao longo dos anos, porque eu fui vendo que a maioria das doenças eram psicossomáticas, não estavam no corpo, estavam na mente, né? E que os traumas, principalmente da primeira infância, criam realmente uma criança que fica ferida dentro de você e que, se você não cuidar dela, fica muito difícil criar. Porque uma das coisas que eu acredito piamente, que facilitou muito a minha mente, foi que eu tive uma mãe que me amou incondicionalmente. Então eu tive muito amor quando criança, embora tenha perdido meu pai com 3 anos e tenha sofrido muito com a perda dele. Mas eu recebi tanto amor da mãe, das irmãs, que me supriram muito. Então eu acho que isso facilitou muito. Facilitou muito eu entender a dor daquele que não tem amor, que sofre rejeição, abandono. E a grande maioria humana
tem rejeição na alma dela. Porque, às vezes, na gravidez da mãe, a mãe, às vezes, já está cheia de filhos, a dificuldade, então não quer aquela criança. Mas aquele feto sente que não é aceito. E sente a dor da rejeição já lá no útero da mãe. E tem uma coisa, por que as pessoas têm tanta culpa? Porque ele também sente culpa. Como ele está no estado amoroso ainda, né? De consciência amorosa, ele sente-se culpado de estar trazendo problema para a mãe. Tem pena da mãe. Então você já nasce aí com uma cargazinha, né? Além da carga ancestral sua, de pai, mãe, avô, bisavô, etc. Então tem tantas coisas que a gente tem de entender, mas que é simples. Quando a gente entende, a gente muda. A gente muda. Quando eu li o livro, eu entendi que eu podia criar a realidade se eu mudasse a forma de pensar. Se eu parasse de me lamentar, se eu, em vez de ficar pensando em dificuldade, nas contas que eu tinha de pagar, meu Deus, como ia ser educar 5 filhos sozinha, e eu me concentrasse em alegria, em me ver numa situação muito boa, ver meus filhos frequentando boas faculdades. Por quê? A gente tem de entender uma coisa, que é assim que eu vejo. Rafael, veja, o que eu estou dizendo aqui a você, eu tenho um respeito enorme pelo conhecimento de cada um que eu vejo num podcast. Eu vejo grandes mestres hoje. Mas eu acredito que cada um de nós tem o seu caminho, a sua própria luz, o seu próprio direcionamento da sua consciência. Então, quando eu falo essas coisas, é o que eu acredito. Não é que eu acho que os outros têm de acreditar, ou que alguém esteja errado, nada disso. Mas como eu vejo o ser humano um tripé. Ele é consciência, mente e cérebro. Consciência é onde está teu eu superior, onde está o divino em você. Só como nós somos seres em evolução, essa consciência está adormecida ainda. À medida que ela vai acordando, ela vai tomando conta do veículo dela, que é a mente. Enquanto ela não acorda, essa mente está como um carro desgovernado, andando por várias estradas, dando barroadas, etc. Quando ela acorda e ela percebe com clareza, aí ela começa a dirigir a mente para onde ela quer ir. E o cérebro vai recebendo todas as informações da mente para executar com esse corpo aqui que vem de lá, da mente. Então, enquanto a mente está desgovernada, o cérebro está respondendo também de forma desgovernada, criando aqui um bocado de confusão para a gente. Quando essa mente recebe a orientação da consciência mais elevada, ela muda. Por quê? Para o cérebro, como ele é o executor, ele não faz diferença. Se eu estou aqui, como eu estava, numa situação que muitas vezes a gente ia dormir sem nada. Fazendo um chá, etc., um biscoitinho, e botando as crianças para dormir. Era essa a situação que eu me encontrava quando eu mudei minha vida. Quando a consciência despertou, e eu percebi que o cérebro
Eu olhava e via aquela realidade horrível que eu vivia. Mas se eu fechasse os olhos e imaginasse num pensamento maravilhoso, que eu estava numa casa linda, que as meninas tinham o quarto delas, os meninos deles, que minha mãe adorava mexer na horta dela, e que eu gostava demais de cuidar do meu jardim japonês. E eu viajava. E eu era uma gerente de sucesso. O meu cérebro não faz diferença. Para ele, é realidade do mesmo jeito. E se eu mantiver essa realidade através da minha imaginação, do meu pensamento contínuo, eu já sou a gerente. Eu já vivo naquela casa. Eu sou feliz. Eu entender que é desta forma que acontece nesse planeta onde eu vivo, nessa dimensão que eu estou, nessa terceira dimensão, eu posso mudar o que eu quiser. Por quê? Porque o cérebro, ele cria as redes neurais, né, pelo hábito, que se torna um hábito. Então, quando eu digo para as pessoas, pratique o eu sou. Veja, olha para um mestre que eu considero o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Eu não sou uma pessoa religiosa no sentido de religião. Eu tenho paixão por Deus. Sou apaixonada pela fonte criadora de tudo. Eu acho ela demais, espetacular. Nossa, estupenda. Que cada um vê de um jeito. Na realidade, o que ela é? Para mim, Deus é tudo. É a água que eu bebo, é o ar que eu respiro, né? É o campo quântico de energia onde eu vivo, né? Então, é com essa energia do Criador, da fonte criadora, que você pode criar tudo o que você quiser. Porque você não cria sozinho, você co-cria. Você cria com essa energia. Agora, a gente tem de entender, mas então por que se cria tanta coisa ruim na Terra? Porque aqui tem a quarta lei, a polaridade. Então, essa energia está disponível. Eu posso usar ela para o bem, ou posso usar ela para o mal. Só que eu preciso conhecer as leis, porque a sexta lei o que é? Causa e efeito. Eu sei que se eu estiver criando bem, eu vou receber bem de volta. Mas se eu estiver criando mal, eu vou receber o mal de volta. Por que que quando eu penso, eu tenho raiva de uma pessoa e eu desejo dificuldades na vida daquela pessoa, eu vou atingir com meu pensamento aquela pessoa. Só que tem alguns detalhes, se ela estiver em sintonia comigo, depois eu explico isso. Mas pode ter certeza, aquele desejo que eu estou desejando para aquela pessoa vai voltar para mim, porque eu vivo num mar de energia eletromagnética, eletricidade e magnetismo. Então, veja, vamos começar a acordar para tudo isso. Vamos começar a vibrar em pensamentos bons. Às vezes, sabe, Fael, eu olho assim e fico vendo essa coisa da política, um atacando o outro, que o outro é isso, que o outro é ladrão, mas o outro é tapa. Meu Deus, quanta destruição as pessoas estão fazendo com elas mesmas, né? Então, está na hora de acordar, por isso que eu digo para você que é a hora da revelação. É a hora de se revelar. Agora, por exemplo, se fala muito dos extraterrestres. Olha, se eles chegarem, que sejam bem-vindos, né? E se eu vibrar no bem,
Se tiver extraterrestre bom e ruim, os bons vão vir para mim, porque eu estou recebendo eles de coração aberto, que venham em paz e que me encontrem em paz. Agora, se eu tiver com medo e achando que eles vêm para me fazer mal, etc., possivelmente eu vou dar de cara com algum aí que não vai ser muito bom. Então, você cria. Nós temos de acordar que nós somos filhos do Criador. Que nesse planeta, ele deu apenas ao homem a inteligência criativa. Um animal, por mais estupendo que ele seja, ele não consegue criar nada, materialmente falando. Só o homem. E a